resposta das perguntas. Nós tentamos sintetizar mais ou menos por assunto aqui, para que a gente dinamizasse as respostas dos nossos palestrantes, tá bem? Então, vamos começar aqui com o Eduardo, que recebeu 327 perguntas. Fazendo um bloco, Eduardo, a ação social depende da religião? E como nós estamos tratando o lado religioso do espiritismo, na sua opinião, o assistencialismo tem alguma relação direta com o espiritismo? E eu acho que nós podemos incluir ainda para você, que, como você colocou, por que a definição de caridade em O Livro dos Espíritos exclui assistencialismo? Benevolência para com todos não inclui matar a fome e aliviar o sofrimento imediato? Bom, tá ouvindo? Ouvindo? Saindo? Tá. Vamos lá. Ação social depende da religião. Eu acho que a ajuda ao outro não depende de nada. Depende da nossa disponibilidade. Porque todos nós, falando de Jesus, que nos ensinou a amar o outro, isso faz parte da nossa essência, né? Ajudar o outro é uma coisa que todos nós trazemos dentro de nós, né? Isso é a essência nossa, que é o amor de Deus. Então, acho que não depende da religiosidade da pessoa, de religião nenhuma. O que nós fazemos, na verdade, é trocar favores com Deus. Eu ajudo esse e o Senhor me ajuda depois. Eu acho que é apenas isso. Agora, por que a definição de caridade em O Livro dos Espíritos exclui assistencialismo? Na verdade, assistencialismo não tem essa definição clara nem no dicionário, né? Não existe. Pelo menos eu não achei. Procurei no Aurélio, na Wikipédia, procurei em vários lugares e não tem. O assistencialismo, uma definição clara, né? Então, logicamente que acho que a benevolência está, sim, em ajudar a pessoa no imediatismo. O que nós não podemos, o que nós devemos fazer é dar continuidade na ajuda ao próximo e não ficar simplesmente nisso, no ajudar momentaneamente, né? Aquela ajuda que fala que é na hora apenas, não é? Vamos promover a ação social de uma maneira que dê oportunidade do caído se reerguer. E não é com um prato de comida que nós vamos fazer isso. Muito bem. Num outro bloco, comenta-se o caso que você citou dos operários de Rouen. Situação em que os operários se viram incapacitados de realizar seu trabalho e, dessa maneira, se manterem. O mesmo não ocorre com nossos assistidos? E isso teria a ver. Por que existe o assistencialismo em nossa sociedade? Não seria um processo falho de educação social? E ainda acho que você poderia acrescentar, ir até o necessitado não seria uma posição proselitista? Bom, Jesus era proselitista. Jesus não ia até os necessitados? Então, agora sobre o processo falho de uma educação social, nós vivemos num país que tem a maior desigualdade de renda, uma das maiores do mundo. Perdemos apenas para os países da África. Então, o assistencialismo é necessário. Ele começou a ser necessário, e ele é necessário. Quase 50% da nossa renda está na mão de poucas pessoas, pouquíssimas. Felizmente, isso vem diminuindo. Pouco, mas vem diminuindo. Eu acho que é um avanço, não é? Da humanidade, é um avanço dos nossos dirigentes.
Eu tenho uma única colocação aqui, mas eu acho que vale a pena colocarmos de maneira integral. Não se pode separar ser espírita no centro de ser espírita na vida. O primeiro palestrante disse: não repilais o que se queixa ou sofre, vai às origens do mal. Submetemo-nos a várias administrações, administrações de educação, da saúde, da segurança e etc. Como professora, preocupa-me a educação. As escolas estão cheias de vítimas da progressão continuada e de outras medidas. O professor espírita é diferente dos professores que cumprem as leis, a que se submete, assumindo seu cargo. Vou fazer como pergunta. O professor espírita é diferente dos professores que cumprem as leis a que se submete, assumindo seu cargo? Deve cumprir, indiferentemente às leis, ou cuidar daqueles que vêm às suas mãos? E de que forma, como administra seu trabalho e seu tempo? Submeter-se, conformar-se ou inovar sem prejudicar a organização? Eu acredito aqui que Na verdade, escreveu um livro, né? é verdade. O professor espírita é um professor. Primeiramente, temos que lembrar que a ética, não é, independe da nossa posição religiosa. Qual a nossa religião? Isso é ético. Não é? A pessoa ser ético não são os espíritas que são éticos. Todos nós deveremos ser éticos. Então, primeiramente. Segundo, que devemos sim, primeiramente, seguir as leis que hoje somos forçados a seguir. A nossa lei, né? A lei civil, não é? A Constituição brasileira. Então, se a Constituição diz para que nós devemos agir dessa maneira, dentro dos nossos trabalhos, nós devemos fazer dessa maneira. Agora, nós não podemos realmente fazer nada que atrapalhe a administração de qualquer que seja a escola. Eu acho que o ponto fundamental em qualquer trabalho que seja está na nossa ética, na nossa verdade para com que nós fazemos. Indiferente do trabalho que temos, se somos lixeiros ou se somos o presidente de um país. Devemos fazer aquele trabalho que nos é dado, naquele momento, de uma maneira ética, de uma maneira consciente. Acima de tudo, baseado na verdade, para que não haja problemas futuros. Temos uma colocação aqui interessante, até pelo seu antagonismo, né, das duas questões. A caridade pelos ensinamentos espíritas é sempre louvável. No entanto, conheço casas espíritas que mantêm seus caixas elevados, questionando demasiadamente quando um companheiro pede uma cesta básica, por exemplo, para algum necessitado. Não estaremos nos comportando como uma empresa na administração das casas espíritas, em vez de fazer dela uma casa de apoio e caridade a qualquer tipo de necessidade? Agora, para complementar o antagonismo, por que o espírita normalmente tem dificuldade para lidar com o dinheiro? Por consequência, com a administração das instituições espíritas. Isso tem alguma coisa a ver com religião? O dai de graça não tem sido mal interpretado? Eu não frequento mais nenhuma diretoria de casa espírita. Não é? Eu não sei se realmente existe caixas elevados. Eu já fui tesoureiro de casa espírita e nunca tivemos caixa elevado. Né? Eu nunca tive essa facilidade de trabalhar com caixa elevado quando eu era o tesoureiro da casa. Mas eu não sei se realmente há casas espíritas assim. Eu acho que o que há é boa disposição, né, dos frequentadores, que queira ou não queira, os espíritas têm um nível, às vezes, uma classe um pouco mais elevada, condições melhores,
não é? E conseguem ajudar a casa a crescer, a comprar um imóvel próprio, a ampliar, enfim. Mas eu não... Agora, o questionamento da pessoa chegar lá e precisar de uma cesta básica e alguns dirigentes falarem, hoje não é o dia da cesta básica, realmente isso ocorre, né? Então, o grande problema ainda da casa espírita é que existe donos, né? E o que o presidente muitas vezes fala, ninguém consegue questionar. Como Naline disse que acontece na Igreja Católica, né? O que o superior falou, o de baixo não consegue mudar. Aqui nós temos ainda para você, Eduardo, dentro da sua proposta de promoção social, quais ações concretas você veria como ideais? E outra pergunta que coaduna com isso, quais são as novas formas concretas que você mencionou que devemos encontrar para fazer a promoção social? Bom, eu não sei se é assim que fala que a palavra correta, mas SAPSE é o serviço de ação e promoção assistencial espírita, né? Esse é um serviço divulgado pela FEB. Inclusive existe uma cartilha, não é, da FEB que direciona os centros espíritas a melhor maneira de promover essa ação social, né? Que não é muito diferente da humanização que nós tentamos traçar aqui hoje. Então, para quem quer conhecer, vá numa banca espírita, ou entra no site da FEB, compra essa apostila, promoção, serviço de ação e promoção social espírita, e adquira, que vale a pena. E por fim aqui, Eduardo, bastante pertinente, por que um trabalho sério e eficaz de desobsessão não é contado como promoção social, já que alivia e abre novas perspectivas de enfrentamento da realidade? Eu acho que o trabalho da ação social promove a desobsessão, né, de todos nós. Eu acho que a partir do momento que nós disponibilizamos a ajudar o outro, quem de nós aqui não tem um amigo desencarnado cochichando no nosso ouvido o dia inteiro? Então, a partir do momento em que nos propomos a fazer uma ação social, a promover a ajuda ao próximo, estamos sim trabalhando para uma desobsessão, né, individual. Muito bem, agora vamos fazer as perguntas ao nosso querido Naline. Alguma coisa mais no currículo, Naline? Não? Pode? Então... Tá. Naline, é possível construir uma organização horizontal dentro do espiritismo, onde a relação de poder é diminuída e, por consequência, a possibilidade de autoritarismos? Alô. Bom, acho que ficou claro que o autoritarismo está no homem, né? Não depende da questão de estar no centro espírita ou não estar, né? Quer dizer, então, precisa mudar o homem e não o sistema, não é? Uma coisa que foi importante, que eu talvez tenha deixado não tenha deixado claro, é que o nosso sistema de organização é aquele que está no Código Civil, que nós somos meras associações. E termina aí, porque nós não temos, nós nos filiamos à USE e à FEB, a FEB não, né? Nós afiliamos, o que nós temos aqui mais próximo no sentido orientativo, nós somos conselho e somos aconselhados. Não há nenhuma obrigação. Então, com exceção da parte doutrinária, o Centro Espírita é uma associação e deve obediência só ao Código Civil. E a nossa Constituição brasileira. Então, o nosso compromisso passa a ser, sim, com os pilares kardecistas, com a doutrina, não é? Agora, o que eu quero dizer é que
o corpo administrativo do centro, da Casa de Velhinhos, seja de onde for, precisa desassociar da questão doutrinária, né? Sem tirar a importância doutrinária para o ser humano que está à frente dela, e administre, e organize, e comunique, e siga as regras da comunicação e da administração, o máximo possível, porque nós somos todos voluntários. Nós definitivamente não temos dinheiro. Esse é o nosso grande problema. Né? Não temos como contratar profissionais, nós temos que ter profissionais em todas as áreas. Mas é praticamente impossível, então nós somos um voluntariado. E na culpa desse voluntariado, vai quem cumpre todo dia, aquele que fica lá todo dia, tal, até que esse que fica todo dia acaba assumindo um cargo de direção e se torna o que nós chamamos de dono. Ele tem culpa? Ele tem culpa ou nós temos culpa? Porque a gente não gere, a gente não administra, não é? Já sigo aqui ou vai pergunta? Vamos aqui concluir essas perguntas. Que tipo de organização falta nas instituições espíritas? E emendando, você considera a administração da FEB e da USE ideais? A FEB e a USE, ditar a forma administrativa de um centro espírita, na sua opinião, já não é uma sugestão de administração fechada? O que é mais importante, fortalecer as casas espíritas ou as entidades como a USE e FEB? Olha, precisamos separar as coisas aí. Primeiro, eu acho que, com raríssimas exceções, as nossas casas, sim, são muito mal administradas. Não na forma do coração, não atende, faz cesta básica, faz atendimento fraterno fantástico. Tal. O que eu estou dizendo é aquela administração de file, tailor, de cumprir todas as secretaria, tesouraria. Então, eu acho que isso é fundamental. Nós não temos embocadura de organizadores e administradores, a não ser que apareça um voluntário que comece a assumir isso. Sabe o que vai acontecer com esse voluntário? Não precisa nem dizer, né? Rapidinho vão dar um jeito nele, porque não bate com as questões doutrinárias, entenderam? Ou ele pode bater com o meu poder, né? Ele vai tirar meu poder de falar com os espíritos, de ser o grande pai de santo, né? Quer dizer, não sei que nome que eu dou. Bom, então é o seguinte. Então, quem vai falar agora é o meu coração, hein? Além de administrador. Eu não sou contra as estruturas da FEB e da USE. Mas muito pelo contrário. Eu acho que hoje são os nossos pilares. E ao invés de combatê-los, nós devemos fortalecê-los. Porque senão nós vamos fazer com eles a mesma coisa que nós estamos fazendo com o centro. Nós estamos vendo os homens que estão lá, talvez, e nós não estamos assumindo essas posições, né, para derrubar. Eu acho que não. Deixa a USE como está, administrado como está, não vamos fazer política nem nada, mas a hora que ela nos chamar, a hora que ela precisar, vamos lá. E vamos assumir também. E vamos, então, fazer. Quando digo nós, porque aqui não é uma turma. Cada um é cada um. Então, se não for a USE e a FEB, nós temos que criar outra. Para combater, vamos fazer uma outra USE para combater essa USE? Eu não estou entendendo isso, né? Então, eu acho que essas entidades precisam ser financiadas, fortalecidas, elas têm que nos dar o ISO 9000, elas têm que receber o ISO 9000, e não acho que elas tenham capacidade de ingerência, não. A ingerência ela é do ser humano. Se você pegar os estatutos deles, lá não fala em nada de ingerência, mas, muito pelo contrário, o estatuto da USE não permite ingerência no centro. Eu estou falando exatamente o contrário. Eu acho que nós precisamos um pouco, sim, de disciplina. Como disse a brincadeira do capricorniano, é o que o capricorniano pensa. Eu acho, sim, nós precisamos de um pouco de disciplina. Mas isso envolve questão doutrinária. Então, aí é outro embate. Aí nós vamos para outro campo. Eu estou falando em organização. Nós precisamos de organização central, sim. E é os organismos que nós temos hoje. Tá? Não estou defendendo a ação política
de nenhuma entidade. Muito bem. As perguntas que foram feitas por escrito, apesar de algumas terem sido sintetizadas, eu creio tenham sido todas respondidas. aqui, Tem né? mais uma, Nani? É aquela que você me passou antes. Tá. Só dizer a Kátia que eu entendi sim a questão do estatuto ser vertical e o regimento interno ser horizontal. Isso está no nosso lar, inclusive. Eu só aproveitei o gancho para fazer aquela separação de organograma e fluxograma, mas eu entendi perfeitamente o que a Kátia quis dizer. E eu acho que isso aqui diz tudo. Como sair do amadorismo para o profissionalismo com seriedade. Do amadorismo dentro das casas espíritas. Quer dizer, volta na questão do financiamento. Não existe profissionalismo sem remuneração. Esse é um problema sério que nós temos. Então, quem sabe, nós, profissionais, já que nós não temos estruturas de grandes arrecadações, nós nos apresentemos às casas espíritas, as que deixarem, e vamos aplicar o que a gente souber e que a gente puder ajudar. Ok? Muito obrigado. Bom, encerrada então essa fase das perguntas, eu convido a todos para o coffee break, principalmente aqueles que não almoçaram. E contamos com o retorno de vocês em 20 minutos. Muito obrigado.